Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar sobre fármacos antifúngicos. Mas antes de falarmos sobre esses fármacos antifúngicos, vamos lembrar um pouquinho sobre as infecções fúngicas. Então, diversos sistemas do nosso corpo são submetidos a essas infecções. Antigamente era difícil observar infecções fúngicas sistêmicas, mas a partir de 1970, os pesquisadores começaram a observar que as infecções fúngicas estão crescendo muito. Um dos motivos, acredita-se, que é por causa da utilização de antibióticos. Quando nós utilizamos antibióticos, nós acabamos matando as bactérias normais do nosso organismo. Consequentemente, o fungo se aproveita, né? Normalmente, o que acontece? O fungo e a bactéria, eles acabam competindo pelo mesmo local. Principalmente vocês, meninas, já devem ter observado. Quando utilizam um medicamento para infecção urinária, por exemplo, o que normalmente pode acontecer depois? Infecção por cândida. Por quê? Porque modifica a flora vaginal e, consequentemente, nós temos um local mais propício para a infecção fúngica. E isso é uma coisa assim desagradável, mas bem comum e muito relatado. Então, a partir de 1970, os pesquisadores começaram a perceber que as infecções fúngicas elas começaram a ser mais comuns e muitas vezes mais graves, até porque surgiu diversas doenças, surgiu diversos medicamentos, não somente antibióticos, mas também surgiram medicamentos para diminuir a imunidade das pessoas, por exemplo, quando fazem transplante de órgão ou até mesmo quando fazem tratamento de câncer. Então, as infecções, elas normalmente não são graves, né? Nós temos a infecção de pele, como pé de atleta, de mucosa, como sapinho, né, que é bem comum na região da boca, e temos algumas que são um pouco mais invasivas, como a cândida vaginal. Mas não são infecções graves, são infecções fáceis de tratar. Porém, quando nós temos um paciente imunodeprimido ou com alguma outra alteração, que eu já vou falar mais um pouquinho para vocês sobre isso, pode ocorrer uma infecção fúngica mais grave. Os principais grupos de risco para infecções fúngicas são os pacientes imunocomprometidos, as pessoas idosas, os diabéticos, mulheres grávidas e vítimas de queimadura. Por quê? Porque quando a pessoa é vítima, né, da queimadura, a pele acaba sendo, né, totalmente retirada daquele local e o fungo ele se aproveita da região para causar infecção. E uma coisa assim que é muito importante vocês saberem, quando nós temos uma infecção fúngica, o tratamento é muito prolongado. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, eu tenho uma micose na unha e faz muito tempo que eu faço tratamento e acaba não conseguindo terminar com essa micose na unha. Uma micose na unha, pessoal, o tratamento é extremamente prolongado. Extremamente, de meses, assim, 6 meses o tratamento, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o fungo, ele consegue adentrar, digamos assim, naquela região através das hifas e o tratamento precisa ser prolongado para conseguir disseminar o fungo naquela região. Claro que um tratamento, por exemplo, para candidíase vaginal é menor, é de uma semana aproximadamente. Depende muito da região onde esse fungo está. Mas, por exemplo, né, como o da micose da unha, que eu dei o exemplo para vocês, demora muito tempo. É um tratamento bem prolongado. Nós conhecemos atualmente mais de 50 fungos que acometem humanos, mas os principais são divididos nessas classes: leveduras, como por exemplo o Cryptococcus neoformans, fungos semelhante à levedura, como por exemplo a Cândida,
fungos filamentosos com micélio verdadeiro, como por exemplo os aspergilos fumigatus, e também fungos dismórficos. Esses fungos, dependendo do local, da nutrição, eles podem se tornar leveduras ou podem crescer como filamentos, então eles conseguem se diferenciar. Como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o Histoplasma capsulatum, que é um exemplo de fungo dismórfico. Os fármacos que são utilizados como antifúngicos, eles se dividem em duas classes. Uma delas é os antibióticos antifúngicos e a outra classe é os agentes antifúngicos sistêmicos. E nós ainda temos outros fármacos que não se enquadram nem na classe de antibiótico antifúngico, nem na classe de agente antifúngico sistêmico. Eu vou falar para vocês sobre eles também lá no nosso penúltimo slide. Na classe de antibióticos antifúngicos, nós temos a anfotericina, a nistatina, a gliseufulvina e também a equinocandinas, que são vários fármacos que são enquadrados na classe da equinocandinas. Vamos começar falando da anfotericina. A anfotericina é um medicamento muito interessante. Ele atua lá no ergosterol da membrana fúngica. Então, o que é esse ergosterol? Nos seres humanos, nós temos o colesterol, que é o esterol presente nas membranas celulares humanas. No fungo, o ergosterol. E nas bactérias, nós não temos esteróis, porque eles são células procarióticas. Então, o que acontece? A anfotericina vai atuar nos fungos e protozoários que apresentam o ergosterol, podem acabar atuando um pouquinho no colesterol humano, mas é uma baixa afinidade, porém não vai ter ação nenhuma nas células bacterianas. Então, a anfotericina atua como antibacteriano? Não. Por quê? Porque ela vai atuar no ergosterol e as células bacterianas não têm ergosterol. Então, a partir do momento que a anfotericina atua junto ao ergosterol, vai criar um canal iônico transmembrana. Isso faz com que ocorra uma alteração no equilíbrio iônico, a permeabilidade da membrana vai ser modificada e então o que vai acontecer? Nós vamos ter a destruição da célula fúngica. É interessante porque a anfotericina ela é conhecida por criar poros na membrana fúngica. Então, a ação é muito interessante. A anfotericina tem um amplo espectro de ação, vai atuar contra aspergilos, Bostomyces, coccidioides, Cryptococcus, Sporotrix e também contra a Cândida, além de outros diversos fungos que ela atua. A anfotericina não é absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, só é indicada a utilização dela por essa via quando for para eliminar fungos no sistema, na região gastrointestinal. Senão, não vai ter efeito. Então, normalmente, a anfotericina vai ser administrada por infusão lenta de 2 a 6 horas. Então, para vocês terem uma ideia, ela tem que ser administrada bem devagar. E aí vocês vão lembrar da prof quando vocês forem para o estágio, quando vocês estiverem trabalhando e forem lá aplicar a anfotericina por infusão e o paciente mexer lá no conta-gotas. Tenho certeza que vocês vão lembrar. Por quê? Porque tem que ser uma infusão extremamente lenta. Senão, ocorre o aparecimento de vários efeitos colaterais, porque esse medicamento tem muito efeito colateral. Tanto que é utilizado só em hospital, muito difícil o médico indicar a anfotericina para uso em casa, até porque é feito por infusão. Nós também temos a anfotericina associada com tetraciclina para infecções por cândida,
vaginal, então utilização como creme vaginal, e também temos como creme tópico. Então é bem utilizada para outras infecções, não somente infecções sistêmicas. Então, infusão normalmente só em hospital, mas nós podemos utilizar, né, o creme vaginal ou o creme tópico em casa ou comprimido, caso seja uma infecção intestinal, né? A anfotericina às vezes é indicada por semanas, então o paciente acaba ficando internado até o final do tratamento com ela. Além disso, a anfotericina atravessa a placenta, então é contraindicado para mulheres grávidas. Liga-se à proteína plasmática 91 a 95% aproximadamente, então a atuação dela é bem prolongada, podendo aí ser indicado uma vez ao dia, ou, né, depende, é claro, de cada caso. O médico ele avalia, nesse caso da anfotericina, para verificar a dosagem que vai ser ministrada para o paciente, porque depende do tipo de infecção, vai ser uma quantidade X. A anfotericina também vai ser eliminada pela urina, porém lentamente. Em relação aos efeitos adversos, como eu falei para vocês, nós temos reação febril aguda. Quando começa a fazer a administração, nós já observamos de 15 a 20 minutos após a aplicação tremor do paciente. Então, muitas vezes é administrado adrenocorticoides antes para diminuir esses tremores. Também é observado dor generalizada em diversas regiões do corpo, o paciente relata isso. Tem toxicidade cardiovascular, tem distúrbio neurológico, também aquelas alterações gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia. E o pior efeito dela, vamos dizer assim, toxicidade renal. Então, não é indicado para pessoas que têm alteração renal, problemas renais. Outro medicamento que atua muito parecido com a anfotericina é a nistatina. A nistatina é um antibiótico macrolítico, tem uma estrutura bem similar à anfotericina e isso faz com que ela tenha o mesmo mecanismo de ação. Não é absorvida pela mucosa ou pela pele, isso significa que ela vai ter ação local. Atualmente, ela tem um uso bem limitado, é utilizada somente para infecções com cândida, tanto na pele, como aquela infecção por sapinho que dá bastante em criança, como também para infecções vaginais e também infecções no trato gastrointestinal. Em relação aos efeitos adversos, nós observamos náusea, vômito e diarreia. A gliseofulvina, ela vai atuar durante a mitose da célula fúngica. Então, ela se liga ao microtúbulo fúngico e não deixa essa célula se multiplicar e a célula acaba morrendo. Não é só na multiplicação, porque durante a multiplicação nós temos aquela separação lá dos microtúbulos. Vocês lembram da mitose? Se não lembram, dê uma olhadinha aí na internet. Então, o que acontece? Durante a mitose, nós vamos ter a separação dos microtúbulos. O fármaco vai atuar nesse microtúbulo, a célula não consegue terminar a mitose e acaba morrendo. Esse medicamento não tem um grande espectro de ação, ela atua contra poucos fungos, mas é muito indicado e é o fármaco de primeira escolha para tinea de couro cabeludo, que é um fungo, né, que pode ser causado por Epidermophytus, Microsporum e também Trichophyton. Então, nós temos esses fungos que podem causar essa tinea no couro cabeludo e esse medicamento atua muito bem contra essa infecção dermatofítica. Então, o que nós temos de característica interessante também da gliseofulvina? Ela acaba se depositando na queratina, tanto do cabelo, quanto da pele, quanto da unha. E isso faz com que
o cabelo, a pele, a unha, fique protegido contra a infecção fúngica. Então, o fungo não consegue interagir, não consegue penetrar ali naquela região. É claro que quando a queratina vai saindo da pele, do cabelo, vai descamando, você vai perdendo a ação desse medicamento, mas ele acaba tendo um efeito prolongado por se depositar na queratina. Então, a glisilfuvina é indicada para infecções dermatofíticas, principalmente pratinha do couro cabeludo. Em relação à farmacocinética, nós temos uma absorção oral muito boa. Normalmente, a indicação é de 1 comprimido por dia. Nós temos 2 concentrações de 500 e 750. Então, dependendo do fungo, o médico pode indicar uma concentração ou outra concentração, mas geralmente 1 comprimido ao dia. Em relação aos efeitos adversos, nós temos alterações gastrointestinais, náusea, vômito, cefaleia, fotossensibilidade, reações alérgicas, onde nós observamos uma alteração na pele, então é bem comum. E como um efeito adverso bem ruim, né, é a indução do citocromo P450. Então, se está fazendo a utilização desse medicamento com outros medicamentos que atuam no mesmo, né, que interagem com o citocromo P450, nós podemos ter alguma alteração na concentração desses medicamentos no sangue do paciente. Esse medicamento também não deve ser administrado em mulheres grávidas. Outro medicamento que nós vamos falar são as equinocandinas. Então, existem diversos medicamentos nesse grupo, como a equinocandina B, a caspofungina e também a anidulafungina. Então, são esses alguns medicamentos dessa classe. Eles vão atuar inibindo a síntese do 1,3-beta-glicano. O 1,3-beta-glicano é um polímero de glicose que vai ser responsável por dar a estrutura na parede celular fúngica. A partir do momento que nós inibimos a síntese desse polímero de glicose, nós vamos ter uma má formação da parede celular e, consequentemente, a célula acaba morrendo. Nós podemos fazer a utilização, e geralmente é feita de forma intravenosa, e é indicado principalmente contra aspergilo e cândida. E agora eu vou falar para vocês sobre os antifúngicos mais conhecidos que tem, que são os antifúngicos sintéticos, também conhecido como azóis. Então, vocês assim podem não lembrar só como azóis, mas eu tenho certeza que eu vou passar a lista aqui para vocês, vocês vão lembrar, já usaram ou já ouviram falar deles, né? Então, nós temos o cetoconazol, fluconazol, itraconazol, miconazol, entre outros azóis da vida. Como que eles atuam? Então, primeiramente, vamos ver um pouquinho sobre a fisiologia da célula. A célula, ela precisa transformar o lanosterol através da enzima lanosina 14-alfa desmite em ergosterol. O ergosterol, você já sabe, já falei para vocês, faz parte da membrana celular fúngica. Então, nós precisamos, né? Nós não, o fungo precisa transformar o lanosterol em ergosterol através dessa enzima. Os azóis atuam inibindo essa enzima. Consequentemente, não vai ter a transformação em ergosterol, não vai ter a formação da membrana celular, ou vai ter a formação da membrana, porém a membrana fica mais frágil. E nós temos, então, a morte do fungo. Esses medicamentos têm um amplo espectro de ação e, claro, né, vão atuar aí contra diversos fungos, como, por exemplo, o Cryptococcus, a Cândida, o Trichophyton, que é presente na tinha do cabelo,
epidermophyton, microsporos, aspergilos e também contra fungos dismórficos. Um medicamento, até como eu falei para vocês sobre micose de unha, um medicamento muito utilizado para micose de unha é o fluconazol, um comprimido por semana por 6 meses. Ai, mas o meu fungo já sumiu da unha, não preciso mais utilizar. Ele acaba voltando. Então, precisa fazer a utilização por 6 meses desse medicamento para que ocorra o desaparecimento total do fungo da micose de unha. Outros fármacos antifúngicos que nós conhecemos são a flucitosina, que vai inibir a enzima timidilato sintetase e, consequentemente, inibe o DNA. E nós temos também os fármacos que vão inibir a formação do lanosterol. Lembra o lanosterol, mostrei no slide anterior, que vai virar ergosterol? Então, ela inibe aqui, vai inibir também a formação da membrana celular. Então, como fármacos dessa classe, nós temos a terbinafila, nafitifina e também a amorolfina. Hoje a nossa aula foi rápida, mas não se alegrem tanto assim, que tem mais 2 aulas, né? Eu falei para vocês que eu ia dividir essa aula em 3. Então, vou mandar mais uma aula sobre antiparasitários e também uma aula sobre antifúngicos. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Tenha um bom final de semana e até semana que vem.